Nessa videoaula, você vai aprender como configurar e personalizar colunas e layouts dentro do seu editor do WordPress. Neste caso, estamos utilizando o editor padrão Gutenberg junto com o tema Astra. Na página sobre da Carmélia, por exemplo, nós temos uma seção aqui embaixo que tem duas colunas, olha. À esquerda é esse título e à direita um título com um texto. Então, esse tipo de layout ele pode ser devidamente organizado e utilizado em muitas situações dentro do WordPress, e é por isso que eu quero mostrar ele para você. Mas tenha em mente primeiro que, assim como na videoaula anterior, eu fiz um exemplo, né, de uma página, cobertura, e depois eu fui replicando a técnica nas outras páginas, eu queria que você fizesse o mesmo aqui. Então eu vou mostrar para você como fazer, por exemplo, nessa seção da página sobre, e depois você vai aplicando aí no restante do site. Por exemplo, na página inicial a gente tem aqui duas colunas, olha, duas colunas. Você vai ver que é um layout muito comum, mas a gente vai fazendo junto, não se preocupe. Eu só quero que você tenha em mente que ele é utilizado em muitas sessões e que eu vou fazer um exemplo e depois você aplica essa técnica no restante do projeto. No nosso editor aqui, vamos na página sobre, vamos até essa seção. Eu vou te dar a seguinte dica. Aqui em cima à esquerda, em modos, nós vamos tirar o módulo de editar e vamos marcar o modo selecionar. Com o modo selecionar ativo, nós podemos visualizar melhor quais os blocos estão sendo utilizados naquela determinada região. Isso ajuda muito no dia a dia a gente a trabalhar. Então, por exemplo, aqui nós temos uma coluna, olha, para o mouse, ele traça essa linha cinza ao redor da coluna. E se eu clicar aqui, ele vai falar para mim que é uma coluna. E aqui à direita eu tenho as configurações do bloco de coluna. Por exemplo, uma largura de 33% nesse caso. Mais acima, nós temos ainda a possibilidade de selecionar as colunas no plural. Essas colunas no plural definem basicamente quantas colunas eu tenho. Nesse caso, eu tenho duas colunas. E se eu tivesse uma, como seria? Veja, ou três colunas, e assim por diante. Então, é muito bacana essa estrutura do WordPress que permite a gente estar trabalhando com a seleção apenas dos blocos. E se a gente for andando por aí, você vai vendo que existem várias opções de seleção, olha. Tem aqui esse texto, etc. Então, todo o layout, todas as colunas podem ser selecionadas com essa ferramenta. Vamos trabalhar aqui com a proporção do nosso texto. Nesse caso, eu estou com 33 na esquerda e à direita, a nossa coluna aqui está com 66,66%. Se você abrir aí os arquivos que nós estamos utilizando em páginas, eu vou pegar aqui a página sobre para ver se a gente tem algum texto, né, que a gente possa inserir. Então, nós temos sim, olha, nossa história. Eu vou pegar esse texto, vou editar aqui no nosso demo e colar aqui. Você vai ver que ele quebrou. E eu vou pegar aqui também o nosso outro lado do texto, que seria o que vai aqui do lado direito, e vou substituir, olha. Veja que ficou parecido. Mas deu esse probleminha do lado esquerdo. A nossa história quebrou e esse não é o objetivo. Ou, se esse é o objetivo, então pelo menos a gente ajusta essa coluna para chegar mais para a esquerda, ok? Vou colocar aqui, ó, desde a década de 50 no Brasil. Só para a gente poder ter um subtítulo também. Então, eu vou selecionar aqui a ferramenta de seleção, vou selecionar a coluna correspondente. Opa, ele mudou. Selecionar, tá aqui, ó, coluna, tá vendo? Cinzinha. E aqui onde está 33, vou pôr 40%. Ó. Veja que com 40% a largura não quebrou a nossa história. Agora eu vou atualizar. E aí sim, eu vou carregar a página sobre novamente com essa seção devidamente personalizada. Nossa história, e está aqui as duas colunas corretas. Então essa é uma técnica muito boa para a gente estar trabalhando. Eu vou aplicar aqui no restante do site e volto a seguir. Voltei aqui rapidamente então. As edições que eu fiz foram, aqui no topo da nossa página sobre, eu substituí aquele texto que estava numa coluna única sozinha, e aqui embaixo eu substituí aquela imagem que estava à disposição. Tá? Então essas foram as modificações que você pode estar fazendo aí também, são bem simples. Com isso, nós deixamos para o próximo vídeo um elemento muito interessante do projeto da Carmélia, que são os testemunhos.